Olá, meus amigos, que Deus abençoe todos vocês. E abençoe mesmo. Abençoe com a palavra que Ele vai nos dar a partir desse momento. Porque se Ele não der a palavra, nada vai acontecer. Porque a minha palavra não vai fazer mudar nada absolutamente. Mas a palavra dele, através da minha boca e através da boca de qualquer servo de Deus, essa palavra vai nos dar fé, coragem, audácia para a gente tomar decisões e alcançar a salvação. Então, nós temos falado que nós estamos trabalhando muito com a fé inteligente, a fé racional. Quer dizer, a fé não é para as pessoas que têm cultura, não. É para todos os que pensam. E quem é que não pensa? Todo ser humano pensa, todo ser humano tem inteligência. Ninguém nasce, nenhum ser humano nasce sem inteligência. Deus nos dá a inteligência, Deus nos dá a sabedoria, Deus nos dá o conhecimento. Para quê? Para que nós venhamos, diante dos conhecimentos que Ele nos tem dado, venhamos então fazer a nossa escolha. Como Ele fez com Adão e Eva. Deus fez Adão e Eva perfeitos. E eles tiveram também o direito até mesmo de resistir à voz de Deus. Mas eles tinham conhecimento da verdade. Mas eles seguiram a mentira por livre e espontânea vontade. Então, o que Deus podia fazer? Porque assim é o Senhor nosso Deus. Ele é absolutamente democrático. Ele não é um tirano. Deus não é tirano. Deus não é um imperador. Não, ele é rei, é senhor. Mas ele não faz nada na nossa vida sem que nós venhamos concordar com ele. Se a gente não concorda, o que ele pode fazer? Ele não vai forçar, não. Ele vai ficar aí na expectativa de tomarmos a decisão de acordo com a vontade dele. Mas se nós não quisermos obedecê-lo, ele não vai nos punir, ele não vai nos castigar, ele não vai nos amaldiçoar. Não, nós é que vamos nos amaldiçoar, porque nós vamos colher os frutos da desobediência. É isso. Então veja que Deus é um ser supremamente inteligente, sábio. Ele não faz nada errado, nada, absolutamente nada. Então, Deus nos dá o conhecimento da sua vontade, da sua palavra. A palavra de Deus é a vontade de Deus. Então, nós decidimos, com a nossa sabedoria, com a nossa inteligência, com a nossa opção, com a nossa escolha pessoal, individual, nós escolhemos obedecê-lo ou não obedecê-lo. E ele fica na expectativa. É claro que Deus sabe de antemão quem vai obedecer e quem não vai. Ele já sabe quem vai se perder e quem vai se salvar. Mas ele dá oportunidade a todos, para que todos sejam salvos. Ele morreu por todos, gregos e troianos, religiosos e não religiosos. Ele morreu por todos. Agora, quem aceitá-lo através da fé na sua santa palavra, na sua lei, na sua disciplina, na sua ordem, porque Deus tem uma ordem, tem uma disciplina.
tudo que ele criou foi com ordem, foi com decência, foi disciplinado. O sol, a lua, as estrelas, todo o universo funciona na maior perfeição. No mar, os peixes, os animais, tudo funcionava com perfeição, até que o homem estragou tudo, porque desobedeceu a Deus, e por causa da desobediência do homem, a terra também foi amaldiçoada. Porque o homem entregou o domínio que ele tinha sobre toda a terra, ele entregou para Satanás, e Satanás bagunçou tudo. Agora, cada um é salvo pela sua própria fé. É claro que quando a gente fala numa fé inteligente, isso contradiz muito aqueles que creem na graça de Deus. É claro, é óbvio que Deus, pela sua graça, pela sua misericórdia, ele nos dá a fé. Agora, a fé que ele nos dá é para que nós venhamos exercitá-la, executá-la. Ele não dá a fé para a gente se enfeitar com ela. Não. Ele nos dá a fé para que nós venhamos ter coragem para seguir essa fé, tomar decisões que contrariam a nossa carne, que dói, que machuca. Então, nós temos a fé, Deus nos dá a fé. Pela graça de Deus, recebemos a fé. Pela misericórdia de Deus, nós recebemos a fé. E graça quer dizer, Deus nos abençoa de forma sem merecermos. Nós não merecemos nada. Graça é favor de Deus imerecido. Quer dizer, eu recebo a bênção de Deus, não é porque eu mereço, não, mas porque ele nos dá essa graça de conhecer a sua palavra. Quem conhece a palavra de Deus, conhece a Deus. Quem conhece a palavra de Deus, conhece a Deus. E quando a gente conhece a Deus, a gente recebe a fé, o poder, a coragem, a audácia para tomar atitudes que essa fé se nos impõe, cobra da gente. Essa que é a grande realidade. Então, Deus salva a gente pela fé na sua palavra. O apóstolo Paulo foi um homem que falou muito sobre a graça. Ele falou sobre a graça de maneira maravilhosa. Olha só, ele diz aqui: mas cremos que seremos salvos pela graça do Senhor Jesus Cristo, como eles também. Quer dizer, seremos salvos de forma que nós não merecíamos, mas ele, pela graça dele, nos salvou. Mas como que funciona essa graça? Ele continua falando. Ele diz assim, ele diz aqui na palavra, está escrito: mas não é assim o dom gratuito como a ofensa. Porque se pela ofensa de um, morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça, pela misericórdia. A pessoa recebe o dom sem merecer, é pela graça. Então eu recebi a fé, não foi porque eu merecia, não, mas foi a graça de Deus que me alcançou e ele me deu a fé. O que eu faço com essa fé? Eu sigo essa fé ou eu penduro no pescoço para enfeite? O que eu faço com essa fé? Então ele diz, e muito mais a graça de Deus, e o dom pela graça.
Deixa eu ler novamente aqui. Porque pela ofensa de um morreram muitos. Muito mais a graça de Deus e o dom pela graça. Valor é imerecido. Eu recebi sem ter merecido. Que é de um só homem, Jesus Cristo. Abundou sobre muitos. Não diz aqui, abundou sobre todos. Novamente ele fala em Romanos, porque pela graça que me é dada, valor imerecido, quer dizer, favor imerecido, Paulo fala, digo a cada um dentre vós, está falando com os cristãos romanos, digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo além do que convém. Antes, pense com moderação, quer dizer, com equilíbrio. Pense com equilíbrio, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Quer dizer, você tem a medida de fé, eu tenho uma medida de fé, cada um tem a sua medida de fé. Mas essa fé, nós temos que usá-la com equilíbrio. Equilíbrio. Ninguém pode ser radical na sua fé. Não. A fé radical leva ao fanatismo. A fé radical. Você tem que ter equilíbrio. A própria Bíblia, Salomão, na sua sabedoria, diz: ninguém seja demasiadamente justo. Não. Não podemos ser justo demais. Nós temos que ser moderadamente, equilibradamente justo. Por quê? Porque assim é a vontade de Deus. Então, Paulo fala que cada um, Deus deu uma medida de fé. Medida de fé. Aí ele diz, Paulo continua, mas, irmãos, em parte vos escrevi mais ousadamente, como para vos trazer outra vez isto à memória, pela graça que por Deus me foi dada. Aí ele fala, continua falando, pela graça de Deus, pela graça, pela graça. E ele continua. Mas chega um ponto aqui, em Efésios, ele diz assim, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou, quer dizer, nos deu vida, juntamente com Cristo. Entre parênteses, pela graça sois salvos. Pela graça sois salvos. Mas em seguida, ele diz, porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Quer dizer, pela graça Deus nos dá o dom da fé. Pela misericórdia de Deus, ele nos dá uma medida de fé. Você tem a sua medida de fé, eu tenho a minha medida de fé. Cada um tem a sua medida de fé de acordo com a vontade de Deus. Mas a nossa salvação é pela fé. Olha aqui, porque pela graça, pela misericórdia, pela compaixão de Deus, nós somos salvos. Por meio, quer dizer, através da fé. E isto não vem de vós. Quer dizer, essa fé não vem de vós. É Deus que nos dá. A fé é um dom de Deus. O dom da fé é de Deus. É o Espírito Santo que nos dá o dom da fé. Mas, veja só, quando uma pessoa foca a sua salvação na graça de Deus, ela neutraliza, ou melhor, ela ignora a fé. E aí é que está o grande perigo das pessoas. Aí é que está, porque o diabo pega uma palavrinha e deturpa essa palavra. E faz a pessoa ficar focada nessa palavra. Ela fica desequilibrada, porque uma palavra com má interpretação, com certeza vai levar a pessoa ao fanatismo. E é isso que o diabo tem pego as pessoas, nas igrejas especialmente. Você tem visto aí muitas pessoas dentro das igrejas enganadas pelo falso ou a falsa línguas estranhas.
Pessoa, olha, eu li relatos de pessoas que dizem, bispo, eu estava há 15 anos na igreja, eu falava em línguas, eu fazia a obra, mas eu estava enganada. 15 anos eu fiquei enganada pelo espírito enganador. Porque eu pensava que falando em línguas, mandando o demônio embora, curando enfermos, eu era de Deus. Mas dentro de mim não havia paz. Aí é que está a diferença. Quando a pessoa tem o Espírito Santo, fale em línguas ou não, tenha uma grande fé ou uma pequena fé, não importa. Se ela tem paz dentro de si, ela tem o Espírito Santo. Sua consciência não dói, não lhe acusa. O diabo não tem motivos para acusar aquela pessoa, porque ela vive em paz consigo mesma e, sobretudo, com Deus. Ela não tem ansiedade, depressão, insônia. É claro que se toma um café com cafeína à noite, ela vai passar a noite em claro, mas não é problema de fé, é problema que a cafeína fez mal. Eu também, quando tomo um café à noite, já era. Minha noite é terrível. Isso é normal, por causa da cafeína. Mas a pessoa que tem paz, a paz de Deus, que tem o Espírito da paz, que é o Espírito Santo, ela está em paz consigo mesma e, sobretudo, com Deus. Por quê? Porque essa paz é um sinal evidente, claro, tocável, digamos assim, que ela está perdoada. A gente só tem paz quando a gente tem o perdão de Deus. É igual o criminoso. O criminoso pode ter cometido o maior crime da face da terra, mas se o juiz injustamente lhe diz, não, você está liberado, está perdoado, ele entra em paz. Por quê? Mesmo tendo cometido o pecado, o crime, o juiz determinou que ele fosse solto. Então, estou livre. Ele fica em paz. Quer dizer, o perdão de Deus é sinalizado com a paz, imediatamente. Quando a gente está em paz conosco mesmo e, sobretudo, com Deus, é o Espírito Santo que faz isso. É maravilhoso. É maravilhoso. Agora, presta atenção. Você tem fé para curar os enfermos, para fazer isso, fazer aquilo, fazer um monte de coisa. Mas a sua consciência dói pelo pecado que você cometeu e que não foi perdoado. Você não tem o Espírito Santo. O Espírito Santo não está aí. Porque o pecado não deixa a pessoa em paz. É o que o Deus fala. O próprio Deus fala em Isaías. Ele diz assim, mas o ímpio não tem paz. Quer dizer, o pecador não tem paz. A pessoa que vive no pecado não tem paz. Não tem paz. Você quer paz? Primeiro você tem que ser perdoada. E para ser perdoada por Deus, você tem que ter Jesus como seu Senhor e advogado. Ele que vai interceder por você, ele vai te dar a paz. Jesus é a nossa paz. Por isso que a fé em Jesus não é uma coisa assim, eu creio em Jesus, eu acredito em Jesus e vou viver a minha vida, eu tenho certeza da minha salvação, mas se não tem paz, não tem Jesus, não tem o Espírito Santo. Pode falar em línguas, pode curar os enfermos. E eu já vi muitos pregadores, colegas nossos, ex-colegas, porque saíram, obviamente, eles saíram, foram tirados do nosso meio. O próprio Espírito Santo remove esse tipo de gente do nosso meio. Quando a pessoa faz milagres, faz isso, faz aquilo, mas
vive no pecado, e o pecado vem à tona, cedo ou tarde, ela é eliminada, ela é removida do seu lugar. Por quê? Porque como eu poderia aqui falar de Jesus, pregar a paz, falar do Espírito Santo, se eu tivesse a minha consciência doída, ferida, me acusando? O diabo ia deitar e rolar. O diabo ia estragar todo o trabalho que nós viéssemos, ou venhamos fazer. Por quê? Porque não há paz dentro de mim. Como é que a pessoa pode ser beneficiada? Pode ter fé. Eu posso ter a fé para curar o demônio, para tirar o demônio da pessoa, curar os enfermos. Mas se eu não tiver fé para ter paz, minha amiga, eu não tenho o Espírito Santo. Essa é a realidade. Oh, que maravilha! Essa é a riqueza. É a riqueza que a gente carrega dentro de nós. E que é o que a gente quer dar para vocês. Eu não quero aqui fazer adeptos da Igreja Universal do Reino de Deus. Eu não quero. Eu quero que você tenha vida, tenha salvação. Jesus não me chamou para fazer igreja, para fundar igrejas. Não. Ele não me chamou para aglutinar gente de todo mundo. Não. Ele me chamou para pregar o evangelho, quer dizer, pregar as boas novas, pregar a palavra dele. E é óbvio que quando a gente prega a palavra de Deus, vivendo essa palavra a partir de dentro de cada um de nós, então essa palavra vai frutificar, vai cair na boa terra, vai dar fruto. E o que nós temos levado às pessoas é a palavra que Deus nos deu de conhecimento, de discernimento, a palavra de fé que não vem através de ilusões, sentimentos, sensações, porque é muito fácil as pessoas serem enganadas quando elas são emotivas, quando elas dão vazão aos seus 5 sentidos. Nós vamos falar sobre isso mais tarde, durante esses dias aí, nós vamos falar sobre os 5 sentidos. Porque cada sentido é uma porta aberta para a ação da carne, para a ação do mal. E você vai saber como isso funciona. Mas agora eu quero que você saiba que a palavra de Deus é espírito e verdade. E como que uma pessoa que recebe a palavra de Deus, que abraça a palavra de Deus, tem fé para curar o enfermo, para expulsar demônios, para fazer, até pregar o evangelho, mas não tem fé para viver em paz? Isso não é possível. Não é possível. Por quê? Por que muitas pessoas são assim? Não, porque é pela graça, ô bispo, é pela graça, eu vivo pela graça, a graça de Deus. Como se a graça fosse de graça e sem graça. Não é assim que funciona, amiga e amigo. Deus nos salva, nos dá a fé pela graça, pela misericórdia dele. É um favor que Deus faz para a gente, sem a gente merecer. Mas a fé que ele nos dá exige, cobra sacrifício da nossa parte. É o que Jesus fala. Jesus disse assim, olha só, palavra bacana pra caramba. Jesus, próprio Deus, na pessoa de Jesus, fala assim. Jesus veio ao mundo para falar estas palavras e outras tantas. Mas ele disse assim, olha, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Porque quem quiser ganhar a sua vida, perdê-la-á. Mas quem perder a sua vida por minha causa, que quer dizer,
quando a gente abraça essa fé graciosa que Deus nos dá e assumimos essa fé e somos capazes de abrir mão da nossa própria vida, da nossa liberdade, e somos capazes de neutralizar a nossa carne para não cairmos em tentação, isso é sacrifício, sacrifício, sacrifício. Quer dizer, a fé que vem da graça de Deus, do favor que Deus nos faz, sem a gente merecer, essa fé, esse poder, é que nos faz ter a paz. É que nos faz viver em paz. Mesmo diante de tantos problemas, diante de tantas lutas, nós dormimos em paz, deitamos e logo pegamos o sono, porque o Senhor é a nossa paz. Entendeu, minha amiga e meu amigo? Então, o espírito enganador faz as pessoas focarem a fé na graça de Deus. Ah, não há graça, nós somos salvos pela graça, é a graça, é a graça. Como se a graça de Deus tolerasse os pecados. É isso aí. Como se a graça de Deus tolerasse os nossos pecados. Não tolera. Davi era um homem que tinha o coração segundo o coração de Deus. Mas quando ele pecou, já era. Ele sofreu as consequências. Ele perdeu. Ele foi humilhado, envergonhado. E deixou uma ferida aberta na história de Israel. Ele que foi um instrumento na construção de Israel, deixou uma ferida aberta quando ele caiu em tentação. Então, por quê? Por que aconteceu isso? Porque Deus não tolera o pecado. O pecado é o diabo em espírito. Essa é a realidade. A paz é o perdão que o Espírito Santo nos dá. Mas, havendo pecado, não tem graça. Não tem graça que venha salvar a pessoa. Não tem graça. Deus nos dá fé pela graça dele, pela misericórdia dele, pela compaixão dele. E essa fé nos obriga a sacrificar o nosso eu, por livre e espontânea vontade. Por exemplo, estamos agora na campanha da justiça de Deus. Ora, quantas pessoas que tinham a fé na graça de Deus ficaram esperando resolver os problemas, seus problemas pessoais, e não conseguiram. Mas quando descobriram o poder da fé, não, peraí, Jesus disse, olha só o que Jesus fala. Jesus disse assim: desde os dias de João Batista até agora, se faz violência ao reino dos céus e pela força se apoderam dele. Quer dizer, não é pela graça que se apodera do reino de Deus, é pela força, pela violência, e isso é óbvio pela fé. É por isso que o apóstolo Paulo diz aqui, ele fala que é pela fé, pela graça sois salvos por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Quer dizer, a fé é um dom de Deus. Deus, ele nos dá a graça de termos a fé. Ele nos dá também a fé, ele nos dá a graça e a fé. Mas a fé que ele nos dá para ação, não é para ficar enfeitando o pavão. Não, é para a gente agir. É para a gente mortificar os feitos da carne. É para a gente sacrificar o nosso eu. Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Muita gente não quer Jesus porque não quer negar a si próprio. Muita gente não quer a salvação, sabe por quê? Porque gosta da vida de pecado. A vida da carne, os pecados da carne me dão prazer. E muita gente não quer abrir mão do prazer do pecado. Então, obviamente, não tem paz.
Não têm paz porque não são perdoados. E não são perdoados por quê? Porque não têm fé para sacrificar o pecado. Essa é a realidade. E o que adianta a graça para essas pessoas? Nada, zero. Zero. Por quê? Porque elas não querem essa fé. Elas querem ser perdoadas, mas não querem usar a fé para tomar posse da salvação do reino dos céus. É o que Jesus fala aqui. É a minha interpretação, é o que eu estou entendendo, o que eu entendo. Desde os dias de João Batista até agora se faz violência. E é isso mesmo. Quando a gente recebe, pela graça de Deus, recebemos a fé, essa fé faz a gente violentar o nosso eu, as nossas vontades, nossas concupiscências, nossos desejos, os nossos sonhos, faz a gente violentar o reino deste mundo para tomar posse do reino de Deus. Bem, isso aí, minha amiga, use a sua inteligência, só isso, só um pouquinho, não precisa gastar tanto não, só um pouquinho, pense só, e nós vamos trazer essa fé inteligente, nós vamos pregar essa fé inteligente para todo mundo. Quem quiser, amém. Quem não quiser, paciência. Mas é meu dever diante de Deus levar para as pessoas aquilo que Ele me tem dado. E eu oro, eu peço, meu Senhor, me ensine a dar para todos aquilo que o Senhor me tem dado. E é isso que nós temos feito, ou procurado fazer. Então, nós procuramos dar para vocês o que Deus nos tem dado, o que tem nos sustentado. Porque são 61 anos andando com o nosso Senhor Jesus Cristo. Graças a Deus. 61 anos. Então, em 61 anos de andando com Deus, você há de convir que a gente acaba aprendendo, né? Já estive em muitos desertos, já caí, já me levantei, me ergui, enfim, quer dizer, o Espírito Santo, graças a Deus, pela misericórdia, pela graça dele, ele me deu a fé para ver o que eu errei, o que eu falhei e me trouxe de volta à fé. Mas o apóstolo Paulo, que fala tanto sobre a graça, como é que foi a vida do apóstolo Paulo? Ele começou que ele negou o direito de casar. Ele podia ter se casado, mas ele se fez eunuco para alcançar o reino de Deus. Ele se fez eunuco. Ele negou a sua própria vontade, o seu próprio eu. Inclusive, você pode ver a história dele a partir, na Record, a partir do dia 1º, agora de julho. A história de Paulo, o apóstolo. Muito interessante isso, muito interessante. Você vai ver que ele gemeu por causa da sua fé. Ele não gemeu por causa da graça de Deus, não. Deus lhe deu a graça de ter fé para então gemer pela causa de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, amiga e amigo, eu peço para você, para o seu próprio bem, use a sua inteligência, use a sua razão, pense, pese, avalie a palavra de Deus. Não vai atrás de uma palavrinha só, não, porque o diabo usa uma palavrinha só, solta na Bíblia, para fundar uma igreja, uma denominação. E como é que a gente vai saber quem é quem? Se a pessoa é de Deus ou não é? Você está falando, como é que você vai me conhecer se eu sou de Deus ou não sou de Deus? Como é? Não é pela obra, não são os feitos, não, que Deus tem feito através de nós, não, mas é pela nossa vida, o nosso testemunho. Veja, e o nosso testemunho começa dentro da nossa própria casa. É isso aí, começa com a família, o casamento. Então, isso é o princípio, porque se eu não consigo
ter um casamento a contendo de acordo com a vontade de Deus se eu não me dou bem com a pessoa que me faz bem, que é a minha esposa? Como é que eu vou passar para as pessoas a teoria da palavra de Deus? Não, eu vivo aquilo que prego. Então, eu posso falar de casamento, eu posso falar de matrimônio, eu posso falar de filhos, eu posso falar, porque eu tenho autoridade para isso. Não é por causa das obras que Deus tem feito através das nossas vidas, não, mas por causa da nossa vida, o testemunho que Ele, Deus, me deu com a sua graça, mas por meio da fé. E eu tive que pagar o preço, e eu tenho que pagar o preço, e nós pagamos o preço. Nós pagamos o preço, mas alcançamos a glória eterna por conta disso. Então, o que Deus nos tem dado, eu quero que você use. São 61 anos. E por que Ele nos conservou? Porque eu nunca fui atrás de novidades. Eu sempre pautei, apoiei, sustentei a minha vida sobre a pedra fundamental que é a palavra de Deus. E eu uso a palavra de Deus com a fé e inteligência. A fé inteligente. Eu peso, avalio, aprendo e então pratico aquilo que Deus nos tem dado. Então, amiga e amigo, não acredite em mim porque eu prego, porque o trabalho que Deus tem feito através de nós é maravilhoso. Não, eu quero que você creia naquilo que está escrito e que nós repetimos, ecoamos por esse mundo afora. Então, é a palavra que eu quero que você fique firme a sua fé. É a palavra de Deus. É na palavra que você tem que colocar a sua vida. É o que Jesus fala. Aquele que ouve e pratica a palavra de Deus é como um homem prudente que edifica ou edificou, construiu a sua casa, quer dizer, a sua vida, sobre a rocha. Quem que é a rocha? Jesus. E quando vieram as chuvas, os rios bateram com ímpeto, os ventos sopraram, a casa se manteve de pé, porque ela estava fundamentada, alicerçada, erguida, edificada sobre a rocha, que é o Senhor Jesus Cristo. Quem ouve e pratica a sua palavra. Então, não vai atrás de blá, blá, blá dos outros aí, não, porque os espíritos enganadores estão vivendo, eles estão mais dentro das igrejas do que fora das igrejas. Sabia disso? É isso mesmo. Porque fora das igrejas, o espírito enganador não vai precisar. Ele quer tirar aqueles que são sinceros, honestos, são verdadeiros, transparentes, humildes, para se submeter à palavra de Deus e obedecê-la. É isso aí. Então, o diabo e os espíritos imundos e enganadores trabalham aí para tentar remover as pessoas da fé, porque não é fácil você ser salvo, não. A salvação exige que você violente-se a si mesma, como nós temos feito em todos esses anos que conhecemos o Senhor Jesus. Desde os dias de João o Batista até agora se faz violência ao reino dos céus e pela força se apoderam. Quer dizer, tem que haver força, tem que haver fé, tem que haver coragem, tem que haver desprendimento desse mundo podre e nojento. Deus abençoe a todos. Amanhã estaremos de volta nessa fé. Mas não se esqueça, use a sua fé com inteligência. Pare, pense, avalie, pese, para você não colocar ou sustentar a sua fé, sua vida, sua eternidade em cima de pau podre, em cima de blá, blá, blá. Que Deus abençoe então a todos em nome do Senhor Jesus. Amém. E graças a Deus.